galera do nono ano, estamos aqui para mais uma aula de ciências, certo? Na aula de hoje a gente vai trabalhar, certo? Vamos estudar as transformações químicas. É um objeto do conhecimento ligado às ligações químicas, certo? Que a gente estudou na aula passada. Vamos falar, esse é um capítulo grande e complexo, então vamos dividi-lo em partes, em aulas, certo? Hoje a gente vai ver inicialmente o conceito de reação química, certo? Como acontecem as equações químicas, como elas são representadas. Então vamos desenvolver a unidade temática matéria e energia e a habilidade 02. Vamos para a aula? Pessoal, então vamos iniciar falando sobre reações químicas. O que evidencia uma reação é a transformação que ocorre nas substâncias em relação ao seu estado inicial. Vamos pensar, pessoal, na queima de um palito de fósforo, certo? Ali acontece tanto uma transformação química, que vocês já viram falar sobre isso, como uma reação química, certo? Ali tanto modifica o objeto, certo? Quando a gente queima um palito de fósforo, por exemplo, todo, ele só fica em cinzas, né, pessoal? Então ali está acontecendo uma reação química. Essas modificações dependem do tipo de reação que os reagentes irão passar. Então, numa reação química, existem os reagentes, certo? Que é aqueles elementos que vão reagir e o produto ou produtos. Existem vários critérios para classificar reações químicas. Um deles relaciona o número de substâncias que reagem. Então, as substâncias, os elementos que reagem são os reagentes. E o número de substâncias produzidas, que são os produtos. Para melhor exemplificar, iremos utilizar as letras A, B, C, X e Y. Nas reações químicas, as substâncias iniciais são chamadas de reagentes e as finais de produtos. E as reações são representadas por meio de equações químicas. Então, equações químicas são elementos, certo? Da tabela periódica que vão exemplificar uma reação química entre reagentes e que formam um produto ou mais produtos, que seguem a seguinte estrutura geral. Então, reagentes, um, dois ou mais reagentes, certo? Aí, no tipo de equação química aí, pessoal. Aí tem uma setinha, está dizendo que aqueles reagentes, eles produziram certo produto, ok? Então, novamente, reação química é o fenômeno em que ocorre formação de novas substâncias. Pode estar associada à mudança de cor, liberação de gás, formação de um sólido, aparecimento de uma chama ou luminosidade. Certo, pessoal? Então, na queima de um palito de fósforo, na queima da lenha. A mudança de cor? Sim, né? A liberação de gás? Sim, certo? Gás carbônico, oxigênio, formação de um sólido e aparecimento de uma chama, que é a chama de fogo. Outra reação química que a gente pode falar, pessoal, é a ferrugem, que é a reação entre o ferro, a água e o oxigênio, certo? O ar que está em volta. Então, sabemos que a gente vai deixar o ferro úmido, molhado, certo? Em reação com água e oxigênio, aquele ferro vai enferrujar, formar ferrugem, que a gente chama oxidar, não é assim? Pessoal, importantes processos que ocorrem em nosso organismo, certo? Nosso organismo acontece reações químicas, pessoal, na nossa digestão de alimentos, certo? Na natureza e em indústrias, tais como a produção de medicamentos e alimentos industrializados, são reações químicas. Em todo processo acontece reação química. Por isso, elas são extremamente importantes para o surgimento e para a manutenção da vida. Então, muitos elementos, pessoal, reagem e substâncias reagem uma com as outras. O hidrogênio reage com o oxigênio. Existem tipos de reações, de transformações diferentes, ok? E a partir, galera, dessas reações, estudiosos químicos, certo? Criaram equações para exemplificar. Então, equações são um conjunto de símbolos da tabela periódica que explicam uma determinada reação química. As equações químicas são representações gráficas das reações químicas que ocorrem entre os diversos elementos presentes na tabela periódica. Elas são formadas por átomos, moléculas, e se apresentarem íons, lembra das ligações iônicas que a gente viu que tem presença de íons? Então, se apresentar íons, são chamadas de equações iônicas. E se não apresentar, se chama equação comum, certo? Então, do lado esquerdo, como vocês veem aí, ó, o hidrogênio e o oxigênio, certo? São reagentes, né? Assim, pessoal, antes da seta estão os reagentes. E esses reagentes formam um produto, que no caso dessa equação comum ainda primeiro, é o dióxido de hidrogênio. Então, observe, pessoal, que os elementos que estão à esquerda da seta são denominados reagentes, como eu falei, certo? São a soma dos reagentes, os quais participam das reações químicas. Enquanto aqueles que estão à direita são chamados de produtos, ou seja, as substâncias que são formadas a partir dessa reação.
Outro exemplo simples, pessoal, é aquele suco conhecido vulgarmente como o pó da morte, aquele suco de saquinho, certo? Você vai adicionar água e aquele suco, alguns vêm adoçado, outros não, mas a água e o suco, certo? São os reagentes, né? E simplificando aqueles reagentes adicionados e misturados vai formar um produto que vai ser o suco, seja de tangerina, de manga, que o gosto de vocês acharem melhor, certo? Então, pessoal, a primeira parte dessa aula se encerra aqui, certo? Espero que vocês tenham aprendido o conceito inicial de reação e de equação química. Nas próximas aulas a gente vai estender o conteúdo, certo? Calculando, balanceando equações, vocês vão aprender, certo? Para não misturar tudo em uma só aula. Então, pessoal, reforcem, certo? Estudem sobre mais tipos de reações químicas e busquem aprimorar os seus conhecimentos. Então, até a próxima aula, pessoal, e bons estudos.